Como fica o financiamento da educação diante da Emenda Constitucional 95 de 2016 do teto de gastos? Como vimos acima, o CAQI ainda não foi implementado e estamos em uma situação de subfinanciamento da educação no Brasil. Uma preocupação urgente e que impacta decisivamente na implementação do CAQI é a Emenda Constitucional 95, aprovada de forma acelerada no final de 2016, que estabelece um novo regime tributário e determina que nenhum investimento em áreas sociais poderá exceder o reajuste inflacionário por 20 anos. Isto significa que o investimento de novos recursos na construção de escolas, creches, para melhorar as universidades públicas, os estabelecimentos de ensino básico ou os salários dos professores está em risco. Em suma, a EC 95 de 2016, que se concretiza dentro do quadro de medidas econômicas regressivas levadas a cabo pelo governo Michel Temer, torna quase impossível alcançar as metas e estratégias da Lei 13.005 de 2014, PNE. Com a sanção da EC 95 de 2016, o gasto mínimo com educação deve ser igual a 18% da Receita Líquida de Impostos, RLI, conforme a previsão da Constituição Federal, com referência ao ano de 2017. A partir de então, o valor será congelado neste patamar, sendo somente reajustado pela inflação. Com isso, o valor mínimo destinado à educação cairá em proporção das receitas e do PIB, conforme indica a simulação abaixo. Início da descrição da imagem. Um gráfico representando uma linha rosa reta e contínua, referente ao artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Está no patamar de 18% entre os anos de 2017 a 2036. Fonte: adaptação livre de Rossi e Dweck, 2016. Simulação da hipótese de que o PIB cresce 2% ao ano. Final da descrição da imagem. Um agravo à situação ocorre pelo baixo patamar dos investimentos educacionais de 2017, ano de referência para o congelamento de gastos em educação, quando comparado ao que já se atingiu, por exemplo, em 2012. Ainda no primeiro ano de vigência da EC 95 de 2016, o valor destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2018, não atinge nem o teto de investimentos previstos, apresentando quase 5 bilhões de reais a menos que em 2017, já considerando o reajuste inflacionário, conforme mostra o gráfico abaixo. Início da descrição da imagem. Ilustração de um gráfico entre os anos 2000 a 2018. Tem-se uma linha pontilhada, partindo do índice de 18,6, vai ascendendo ligeiramente à medida que vai passando pelos anos subsequentes, com valores se elevando, e chega num pico em 2012 com um índice de 80,3, para depois ir descendo até 2018, chegando no índice de 64,1. Final da descrição da imagem. Há uma observação importante, contudo. A EC 95 de 2016 abre uma exceção ao congelamento no caso da complementação da União ao Fundeb. Na forma atual, com os recursos do Fundeb em queda, a União também tem reduzido seus aportes, que correspondem a 10% do que contribuem estados e municípios. No entanto, se conseguirmos aprovar o CAQI como valor mínimo do Fundeb, o governo federal não poderia usar a EC 95 de 2016 para barrar a ampliação de sua complementação ao Fundeb. Essa exceção, fruto do trabalho de interlocução entre as consultorias legislativas do Congresso Nacional e a sociedade civil, é oportuna e deve ser sempre reiterada como alternativa de expansão de recursos à área. Isso ocorre pois a EC 95 de 2016 não prevê limitação de gastos para a complementação da União ao Fundeb. Assim, preserva-se o mecanismo de financiamento estipulado no Fundeb e a vinculação constitucional de 25% da receita líquida de impostos de estados, Distrito Federal e municípios, a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 212 da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que a complementação de recursos da União ao Fundeb é definida em termos de valor mínimo e não de um teto ou valor exato, e assim pode ser aumentada sem se submeter ao teto global de gastos. Essa possibilidade ajusta-se à necessidade de modificação do mecanismo de financiamento da educação, identificado no Plano Nacional de Educação, o que pode viabilizar a implantação do custo aluno-qualidade, CAQI-CAC. Assim, atinge-se plenamente o exercício da função redistributiva e supletiva da União em matéria educacional, por automaticamente beneficiar as unidades federadas com menores valores investidos por aluno. Em que pese a não limitação de gastos pela EC 95 de 2016. Para a complementação da União ao Fundeb, artigo 1º, parágrafo 6º, a previsão de complemento de 1,5 bilhão ao fundo, aprovada pelo Congresso Nacional para a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2018, foi a única vetada por Michel Temer, sob a alegação de que poderia comprometer as contas públicas. Na ocasião, o ministro da Educação, Mendonça Filho, minimizou o impacto do veto e disse que o complemento da União ao Fundeb, abre aspas, está preservado, fecha aspas. Invertendo a lógica e negando os fatos, na visão do ministro da Educação, preservar a educação é preservar a austeridade. Diante desse contexto, é necessária a proposição ativa da sociedade civil para viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do custo aluno-qualidade inicial, CAQI, e o custo aluno-qualidade, CAC, na nova lei do Fundeb. Sem financiamento adequado, será inviável cumprir as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, em um período relevante de investimento em educação, que corresponde à última fase da pirâmide etária, em que a população brasileira é formada em maior proporção por mais crianças e jovens. Investir em educação é dever, é urgente e precisa ser agora. Início da descrição da imagem. No canto inferior à direita, ilustração de uma pirâmide de dados com duas colunas para homens e mulheres, cujo meio contém as variadas faixas etárias de 0 a 90 anos ou mais. Entretanto, neste contexto, dá-se uma ênfase na base da pirâmide, que vai de 0 a 19 anos, onde estão crianças e adolescentes, que são ilustrados em várias etnias. Final da descrição da imagem. Nesse sentido, é ainda mais importante fortalecer e garantir ativa e contínua participação da sociedade civil junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, e às instituições democráticas nacionais e internacionais, para a defesa dos direitos humanos e para a promoção de um verdadeiro controle social para a implementação plena do CAQI-CAC inserido no novo Fundeb, que se tornará, além de mais robusto, um mecanismo permanente. Isso ocorre dentro de um contexto político maior, que pressiona para o cumprimento da legislação nacional vigente, especialmente a Lei 13.005 de 2014, do PNE 2014-2024. Bem como dos tratados e documentos internacionais para a garantia plena do direito humano à educação no Brasil. Início da descrição da imagem. Ilustração de uma fachada de escola pública, gritando AI, esmagada por uma fachada de uma edificação com dois braços fortes e musculosos, representando os bancos e a EC 95, dentro de uma placa de trânsito proibida. Final da descrição da imagem.